Não endureça o coração. Quantas vezes ouvimos a voz do Senhor, o nosso coração se endurece. Mas como podemos endurecer o coração ao ouvir a voz do Senhor? Esse endurecer de coração pode ser quando o Senhor fala nitidamente com você e você entende que é o Senhor e você não atende ao seu pedido. E muitas vezes endurecemos o coração porque queremos fazer a nossa vontade, em vez de fazer a vontade do Senhor. A Bíblia mostra um exemplo de um homem que ouviu a voz de Deus, mas endureceu o coração. E por isso passou por situações muito difíceis. Isso acontece sempre quando o Senhor fala e não entendemos o seu chamado e queremos fazer aquilo que nos provém. Lá em Êxodo, capítulo 5, vemos que Deus disse a Faraó: "Deixe meu povo ir." Aquele homem, porém, endureceu o coração e teve de experimentar inúmeras pragas, até que ele literalmente liberasse o povo a cultuar ao Senhor. Muitas pessoas estão convivendo com situações difíceis porque endurece o coração e não entende o chamado de Deus. Por isso, o convite do Senhor é que possamos estar atentos ao Espírito Santo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração." Essa passagem fala em Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Então, a gente deve estar atento à voz do Espírito Santo. A gente deve estar atento a ouvir a voz do Senhor e não possamos deixar que nosso coração se endureça e não fazemos aquilo que simplesmente desejamos, mas possamos estar atento àquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer que nós realizamos. Não devemos endurecer o nosso coração, devemos estar atento ao seu chamado, ao seu pedido. Ele endureceu o coração, Faraó, e sofreu inúmeras pragas, porque não estava atento àquilo que o Senhor falou. Tentou resistir inúmeras vezes. E quando tentamos resistir ao chamado do Senhor, quando tentamos resistir ao que o Senhor nos diz, nós acabamos sofrendo as consequências. Jonas também foi uma pessoa que endureceu o coração. Ele ouviu o chamado do Senhor para pregar para Nínive e ele se revoltou, tentou fugir, buscou, comprou uma passagem para outro local. E ele foi endurecido, o Senhor fez que ele passasse por determinadas situações, até que ele entendesse e cumprisse o chamado do Senhor. Deus está falando conosco. Não precisamos demorar para ouvir a sua voz e atender o seu pedido. Devemos ser prontos a ser obedientes, a cumprir aquilo que o Senhor falou. E se a gente entender que estamos atentos, muitas coisas a gente se evitaria. Não endureça o coração. Ore como o salmista que diz: "Ensina-me a fazer a tua vontade, guie-me o teu bom espírito por terra plana", lá em Salmo 143, versículo 10. Então, meu irmão, quem endurece o coração acaba deixando de experimentar coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. E quando estamos atentos ao seu chamado, quando estamos atentos à voz do Senhor, experimentamos coisas maravilhosas. Então, não endureça o seu coração, esteja atento ao que o Senhor quer falar, o Senhor quer que você faça. Ele sabe sobre todas as coisas, Ele tem um controle sobre tudo, sobre todos. Quem endurece o coração perde a direção. Então, quando tentamos agir da nossa própria vontade, da nossa própria força, da nossa própria capacidade, não sabemos muito bem o destino que isso nos leva. Então, mas se formos guiados pela voz do Senhor, seremos direcionados a algo perfeito. Noé, ele ouviu a voz do Senhor. E ele fez o que a vontade do Senhor, ele construiu uma arca. E no tempo devido, que aconteceu o dilúvio, ele foi poupado por uma obediência a ouvir a voz do Senhor. Imagine se Noé não tivesse atento à voz do Senhor, endurecesse seu coração e não fazesse. E se Noé pensasse: não, isso não tem sentido, construir uma arca. Não tem chuva, não tem nada, por que eu vou construir isso? Não, Noé foi obediente. E quando veio o dilúvio, ele e sua família foi salva por uma situação que ouviu a voz do Senhor e atendeu. Então fique atento à voz do Senhor, obedeça, creia que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Espero que essa palavra falou ao seu coração. Se você não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e vejo você no próximo vídeo.